Do futebol paranaense, o Curitiba em destaque. Daniel Valtrigues fala do empate diante da equipe do Figueirense, mas é o terceiro colocado aí o Curitiba na classificação do Brasileirão da Série B. Fala aí, Valtrigues, boa tarde, irmão. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. O Verdão entra em campo amanhã, jogando fora de casa contra o Brasil, na cidade de Pelotas, na contagem regressiva para o retorno à elite do futebol brasileiro. O técnico Jorginho, para este compromisso, tem 3 desfalques: o lateral direito Diogo Matheus, o meio-campista Giovani e o atacante Rodrigão. Todos vão cumprir a suspensão automática e estão fora deste compromisso. O Coxa segue em terceiro lugar, lutando pelo acesso à primeira divisão, e o técnico Jorginho deve então colocar o Felipe Mattioni, lateral da direita, para o lugar de Giovani. A tendência é que Thiago Lopes assuma a condição do meio-campo e no lugar do atacante Rodrigão a presença do Igor Jesus. O time alviverde deve entrar em campo com Alex Muralha no gol, Felipe Mattioni na direita, Natan Ribeiro e Sabino, a dupla de zaga, e o William Matheus na esquerda. Matheus Salles e Serginho ou Thiago Lopes, com Kelvin, Juan Alano e Robson e Igor Jesus no comando de ataque. O meio-atacante Rafinha segue em recuperação devido a uma lesão na panturrilha e não tem previsão de retorno. Depois do empate fora de casa contra o Figueirense, restam 4 partidas. O Coritiba jogando contra o Brasil de Pelotas fora de casa. Existe a possibilidade matemática de 62% de possibilidade de voltar à elite do futebol brasileiro. Para isso, o Coritiba precisa alcançar o número mágico, que segundo os matemáticos é de 61 pontos. E aí, claro, o Verdão precisa de mais 2 vitórias e 1 empate. Portanto, expectativa é boa. Jogo contra o Brasil de Pelotas. A equipe gaúcha já não corre risco do rebaixamento e também não almeja o acesso. Jogo que para o time gaúcho apenas para cumprir tabela, enquanto que o Verdão vai em busca de um resultado positivo. Técnico Jorginho sabe da importância deste jogo e mantém os jogadores focados, visando o compromisso contra a equipe do Brasil. Uma provável escalação novamente num repeteco aqui no placar Transamérica de Alex Muralha, Felipe Mattioni, Natan Ribeiro, Sabino e o William Matheus, Matheus Salles e Serginho ou Thiago Lopes, Kelvin, Juan Alano, Robson e Igor Jesus. São essas as informações do Coritiba aqui no placar Transamérica. Valeu, obrigado, Daniel. As informações do Curitiba, que já enfrenta a equipe do Brasil de Pelotas, mas só revivendo um pouquinho o empate, né, diante da equipe do Figueirense, que deu aí o Curitiba a terceira colocação e continua brigando no alto, no bom sentido. Eu sinceramente acho que com 60 pontos dá para chegar. É claro, uma combinação de resultados aí. Mas não é melhor garantir um pouquinho a mais ou não? Não, mas 60 pontos eu acho que é o número mágico, o número de chegada. O ano passado o Goiás chegou com 60. Esse ano está caminhando para isso. Mas para o Coritiba, o importante é uma vitória amanhã contra o Brasil de Pelotas e no sábado, depende da combinação, o Coritiba conseguir a sua subida à elite do futebol brasileiro. Claro que ainda tem mais 2 partidas, tem o Bragantino e o Vitória fora de casa, mas eu acho que com 60 pontos chega lá. Duda? Eu acho que com 60 o Coritiba chega também. Agora, é pedreira esse jogo contra o Brasil de Pelotas lá. O Coritiba escapou no jogo contra o Figueirense, ficou reduzido a 10 jogadores, teve penalidade, o Muralha brilhou, então não pode dar esse vacilo, não pode dar essa moleza, tem que ir lá para somar ponto. E eu acho que nesse soma-ponto que o Destri fala tem a questão do empate, que eu acho que também não é um resultado desprezível. O Coritiba joga sem o Rodrigão, né? Joga sem o Rafinha, que ainda não aparece no time, e o meio-campo... Joga com o Thiago Lopes. É isso que eu ia falar, é né? Importante. Jogador muito contestado pela torcida, tem o setor de meio-campo do Coritiba há muito tempo que não cria nada, né? O empate contra o Figueirense foi um bom resultado pelas circunstâncias, e o meio-campo do Coritiba simplesmente não cria. Então, parada duríssima amanhã. Tem que levar a sério até o final, né? Porque o ditado é antigo, nadar e morrer na praia não dá, você tem que sair do mar andando, não é, Edu? Claro, tem que... Você sempre saiu do mar andando, foi ou não foi? Sempre, Toda vida. Por isso você está aqui até hoje. Com os 2 pés. Tá vendo? Também sendo rasinho, né? Eu te conheço. Onde molhava a canela ali, você já tava voltando. Claro, tinha medo de entrar mais. Vamos ver o técnico Jorginho, ele falou sobre o empate diante da equipe do Figueirense. Não vai ter tranquilidade. Daqui para frente não tem tranquilidade.
A adrenalina lá em cima, a parte emocional, você tem que estar muito equilibrado em relação a isso. Agora, não podemos negar que a equipe jogou hoje. Jogou com qualidade, não apenas com vontade, com força de vontade, uma parte física, mas a equipe conseguiu construir muito bem no jogo, mesmo com um jogador a menos. E é o que a gente quer que aconteça quando a gente tiver 11 contra 11, que a equipe possa jogar bem, que a equipe possa manter a posse de bola, coisa que estava pouco acontecendo nos outros jogos, no campo do adversário, e a gente com menos um, a gente conseguiu fazer isso. Então, mesmo que seja doloroso, que seja com muita dificuldade, o importante é que a gente vai alcançar nosso objetivo. E também eu quero ressaltar aqui, né? Claro que hoje, de forma nenhuma, hoje eu queria ganhar esse jogo, mas daqui para frente, com certeza, a torcida do Figueira. Agora, Jorginho, hoje você perde 2 jogadores importantes num jogo muito difícil, né? O jogo realmente foi um jogo muito difícil, 3 jogadores, né? Total, O Rodrigão e o Diogo, Giovani, 3 na verdade, né? Para sequência. E nessa fase do campeonato faz muita diferença. Faz, mas que bom que a gente tem um elenco de qualidade, a gente tem peças de reposição. O Igor Jesus entrou muito bem hoje, entrou com disposição, conseguindo entradas em facão, conseguindo no corpo realmente levar uma certa vantagem sobre os zagueiros. Então, importante, a gente tem vários jogadores aí para poder substituir. É claro que eu gostaria muito de contar com o Rafinha nesse momento, principalmente com a saída do Giovani, seria ótimo. Infelizmente a gente está com ele machucado, mas a gente até agora tem que pensar direitinho o que fazer, mas eu tenho certeza que faremos um grande jogo lá em Pelotas. Legal, tem o técnico Jorge, bem rapidinho para vocês. Ele está sendo muito otimista, Fumaça, com relação ao elenco ou não? Eu acho que ele está supervalorizando o elenco, né? O elenco Pra do dar uma Curitiba. segurada, cheguei agora, tem que Isso. manter a casa em É um ordem. elenco tecnicamente bem limitado, com peças limitadas. Acho que ele está supervalorizando. Está fazendo dele, né? Eu acho que o Curitiba sobe também, mas o elenco do Curitiba é fraco. O Edu, estou te perguntando isso, não para colocar a lenha na fogueira, não é isso, mas o torcedor do Curitiba mesmo, alguns meses atrás, não estava tão confiante assim. Não, e continua não confiante. Por quê? Porque no jogo o Coritiba não demonstra isso. Deixa todo mundo nervoso. Contra o Figueirense fez 1-0, daí começa pelo Jorginho. Saca o Giovani, que era o criador do meio de campo, para colocar um defensivo. Quer dizer, chamou de vez a equipe do Figueirense para cima. Até levou azar, poderia sair com a vitória, mas jogando de uma outra forma. Da maneira que está, com aquela história de sofrer, o Curitiba vai sofrer até o último jogo contra o Vitória. Duda, só para encerrar, algumas peças citadas por ele, não somente nessa entrevista, mas em outras, acaba não sendo tudo isso. Né? Não, os nossos companheiros mataram a charada aqui, o elenco é limitado, não tem toda essa qualidade, está conseguindo chegar num momento importante e decisivo da competição, mas tem que apresentar muita melhora. Sabe, não pode vacilar jogando em casa, vai ter que fazer o serviço no Couto Pereira se quiser subir. E não pense que vai ser fácil jogar com o Brasil de Pelotas lá, sabe? O Curitiba vai ter que fazer o serviço, voltar para Curitiba e fazer 6 pontos contra o Oeste e Bragantino. Não é fácil. Torcedor do Coxa está cobrando, imagina o torcedor